Que bom, queridos. Meus irmãos, vamos dar continuidade, então, naquilo que a gente já está estudando. Vamos nos dedicar. Hoje é um capítulo assim, né? Não sei se a gente pode dizer, né, que um livro é mais especial do que o outro na Bíblia, que um personagem é mais especial, mas eu quero chamar atenção, assim, eu quero sublinhar esse capítulo 2 do livro de Atos, porque ele tem realmente uma importância muito significativa naquilo que Deus está fazendo, no Espírito Santo mesmo. Amém, Graça? Para nós também é uma alegria. Porque é o capítulo do derramamento do Espírito Santo, né? É o capítulo que a promessa de Deus, né? Ela se cumpre, o Espírito é derramado sobre toda a carne. Aquilo que estava profetizado pelo Joel, do livro dele, isso acontece, né? Então, é um capítulo que tem muita importância para a gente. Por isso que a gente vai ter uma dedicação muito especial nesse capítulo. Mas antes de entrar propriamente dito nesse capítulo, eu quero recapitular um pouquinho, né? Só para a gente poder pegar ali uma linha nessa jornada e o que nós estudamos na semana passada. Quem sabe alguém não estava semana passada. Tem alguém que não estava semana passada aí? Bota a mãozinha aí, o Eduardo, Taena. Mas chegaram a ver ali, acompanhar o estudo, não? Não deu tempo. É difícil, né? Quando a gente não pega na hora aqui, a gente até tem vontade de pegar depois, mas nossa rotina vai nos absorvendo, né? Mas amém. Na semana passada a gente viu, né, que o livro de Atos ele é uma continuação, é como se fosse uma segunda edição do livro de Lucas. O escritor é o mesmo, o destinatário é o mesmo, que é o Teófilo. Então é como se fosse dois volumes, né, que o médico Lucas escreveu, e aqui a gente tem o livro de Atos, né? A gente trabalhou que é um livro descritivo, né, uma descrição, uma história contada tanto nos evangelhos, que é falando a respeito da vida de Jesus, como agora falando a respeito do Espírito Santo, né, da formação da igreja. Então a gente chamou muita atenção que esse livro de Atos, ele é um livro que ele se divide em duas partes, né? A primeira parte até o capítulo 12, trazendo uma narrativa da caminhada do ministério do apóstolo Pedro, que era um ministério mais focado, mais direcionado para os judeus, e do capítulo 13 até o capítulo 28, o protagonista passa a ser o apóstolo Paulo, que se converte ali no capítulo 9, que é um homem que ele é mais direcionado para os gentios, mesmo sendo um judeu ortodoxo convertido. Então, a gente pode ver que era a expressão de agora um Deus que vai ser conhecido como Pai. Então, Jesus aparece ressurreto. Nós fomos até o capítulo 1, fala do tempo que ele ficou ressurreto no meio da igreja durante 40 dias e que dá uma orientação: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, que era a descida e o derramamento do Espírito Santo, que nós vamos começar a ver a partir de hoje. Ele orienta eles: fiquem aí, porque depois disso vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, esse era o versículo, né, dentro do primeiro capítulo, que é o versículo que vai nos acompanhar durante todo esse livro, porque é um livro que ele vai trazendo uma expansão gradativa do Evangelho. Então, esses são os pontos assim que eu creio que são mais específicos, né? A gente trabalhou mais especificamente o que é testemunha, essas coisas, mas aí vocês podem pegar em outro momento, quem sabe. Hoje nós vamos entrar nesse capítulo e eu quero dividir esse capítulo em três partes. Então nós vamos estudar em três partes esse capítulo para a gente poder esmiuçar bem e entender tudo o que aconteceu. Então esse capítulo ele fala da expressão de Deus, né?
Então vai falar como é que Deus começa a se expressar agora. Como é que é a voz de Deus agora. Então Deus vai começar a falar agora. Agora ele vai começar a atuar mesmo agora na terra. O que ele começou a fazer através do Espírito Santo, os profetas, no Antigo Testamento, os reis, os sacerdotes. Depois aí ele sela isso com a vida do homem Jesus e agora expande isso com a morte de Jesus, com a ressurreição, com a ascensão, que foi onde nós finalizamos o primeiro capítulo, e agora o derramamento do Espírito Santo. Então é a voz de Deus na terra, a expressão, e nós vamos ver três expressões. A primeira expressão que nós vamos estudar hoje é a expressão através do Espírito Santo. Então é Deus se expressando através do Espírito Santo. Isso vai até o versículo 13. A partir do versículo 14, que é o que nós vamos entrar na semana que vem, pelo menos é o que a gente intenciona fazer, vai ser a mesma expressão agora de Deus, só que a expressão de Deus, se na primeira parte, no primeiro módulo, na parte A, é pelo Espírito Santo, agora é pelos homens, por Pedro, que é um homem escolhido para ser essa testemunha, testemunhando em um discurso. É o primeiro discurso, é o primeiro homem que se levanta pregando depois que esse Espírito é derramado. Então a gente vai trabalhar essa pregação de Pedro. Então vai ser o Espírito Santo no primeiro momento, Pedro sendo essa voz, essa expressão de Deus no segundo momento. E no terceiro momento, que daí é o terceiro e último momento, a gente vai ver agora Deus gerando voz e se expressando através da igreja. Então anota aí esses três pontos que nós vamos trabalhar. Então, do versículo de 1 a 13 é o Espírito Santo, do versículo 14 até o 36 é Pedro, e do versículo 37 até o final, que é o 47, é a igreja. Amém, irmãos? Então, é essa ordem que a gente vai trabalhar. Começando no Espírito Santo agora, a gente vai ler, para fazer a leitura desse primeiro módulo do segundo capítulo, e eu queria pedir para, vamos ver quem é que está mais comportado aqui na sala de aula aqui para ler. Ali, a Samanta. Samanta está bem comportada. Vai fazer a leitura para nós, se for possível, do versículo 1, Samanta, até o versículo 13 do capítulo 2. Por favor. Tá me ouvindo? Não te ouvindo, tem um som de fundo aí. Tem um barulho, só não, tem barulho. Tem uma torcida organizada aí atrás. Acabou de chegar aqui o digníssimo, por isso que justo na hora abri a porta. Então tá. Mas vamos lá, já estou aqui no quarto, vamos lá. Atos 2, né? Isso. Cumprindo-se o dia de Pentecostés, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem.
E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam em Mesopotâmia e Judeia e Capadócia e Ponto e Ásia e Frígia e Panfilha e Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: Que quer isto dizer? E outros, zumbando, diziam: Estão cheios de mosto. Muito bom, muito bom, muito bom. Obrigado, obrigado, Samantha. Então, queridos, qual é a primeira questão que eu quero abordar? É o que quer dizer esse Pentecostes? É o que era essa festa que estava acontecendo? Os judeus, eles tinham muitas festas, muitas solenidades, né? Que tinham sido deixadas para eles por Moisés, pela lei mosaica. E três festas eram as principais, que eles se dedicavam muito. Eram festas de peregrinação. Então, eram festas que saíam, todos saíam da sua terra, da sua cidade, porque haviam 12 cidades, né? O reino de Israel, os hebreus, que nessa época aqui eram os judeus, depois do cativeiro da Babilônia, eles vieram sendo judeus, né? Isso é importante a gente falar, porque antes do reino ser dividido, todos eram hebreus, né? E depois que o reino se dividiu, ficou a parte do sul, Judá, e a parte do norte, com 10 tribos, Israel. Essa parte do sul, Judá, onde ficou duas tribos, e onde ficou situado Jerusalém, era da onde eles começaram a ser chamados de judeus, para poder diferenciar dos do norte. Os do norte, eles começaram a chamar de samaritanos. Por isso que havia aquela disputa entre os judeus e os samaritanos. Isso foi depois da divisão. Então, eles começaram a se chamar de judeus. Então, esses judeus, que eram os antigos hebreus, antes da divisão, eles tinham três festas principais, dentre as tantas que eles tinham, que era a festa da Páscoa, né, que também ela era precedida pela festa dos pães asmos, só se podia comer ali pão sem fermento, porque era uma figura ilustrativa da saída rápida do Egito, que não deu tempo de esperar fermentar o pão, então teve que se comer pão sem fermento. A Páscoa, então era essa do pão sem fermento. A festa dos tabernáculos, que era a festa que durante um tempo eles moravam em tendas, também chamava a festa das cabanas, porque daí eles faziam também uma referência à saída do Egito, no tempo que eles andaram pelo deserto, que eles habitavam em tendas. E o templo era o tabernáculo de Moisés. Então, eles faziam uma referência, uma lembrança desse tempo e habitavam durante esse tempo da festa em tendas. Então, também se chamava Festa das Cabanas. E a festa de Pentecostes, que também, por que Pentecostes? Porque Pentecostes quer dizer o quinquagésimo em grego. E eram 50 dias após a Páscoa. Então, isso é importante tu escrever, tu registrar.
Porque o Pentecostes, a festa de Pentecostes vai ser 50 dias depois da Páscoa. Nós, daqui 50 dias, né, a partir desse final de semana, a gente vai ter a festa, a data do Pentecostes. Por que era esses 50 dias, né? Bom, outra coisa importante também de colocar, porque era também chamado Festa das Semanas, o Pentecostes. Ou Festa da Colheita, ou Festa dos Primeiros Frutos. Então, tinham algumas nomenclaturas ali que é importante tu escrever, porque daqui a pouco, ao longo da Bíblia, em algumas tradições, tu vai ver ou festa dos primeiros frutos, ou festa da colheita, ou festa de Pentecostes, ou festa das semanas. Por que das semanas? E aqui é um detalhe muito importante a gente aprender. Porque por que era 50 dias depois da Páscoa? Porque eram 7 semanas, que seria os 7 vezes 7, que é 49, finalizou, era no 50º. Porque para Deus, a continuidade da semana, o número 7 é muito importante. Não pensando de forma cabalística, né, nem mística, né? Mas a importância do número 7, que é o número da plenitude, porque em 6 dias o Senhor trabalhou e no sétimo ele descansou, na criação do mundo. Então, o 7 é muito importante. Então, eram 7 semanas, eram 7 vezes 7 dias, que era o 49 mais um, que era também o que acontecia no jubileu. O jubileu é o 50º ano, que é 7 vezes 7 anos. Então, 49 e o 50º ano é o ano do jubileu, que daí é uma outra história que a gente pode ver em outro momento. Mas é importante a gente entender as semanas, como é importante o começo de uma semana, o final da semana, essas estruturas semanais que a gente vai tendo na vida. A nossa vida contando não por um dia, mas por uma semana, por um processo de um dia após outro dia, uma caminhada, uma semana. Então, isso era muito importante para os judeus. Então, o Pentecostes era 7 vezes 7 semanas. Amém, queridos? Está tudo entendido até aqui? Então, esse era o Pentecostes, que era a festa da colheita. E aí é interessante essa festa da colheita, porque também era chamado de Abib. Escreve aí. Também era chamado de Abib, no hebraico. Porque o que era o Abib? É Abib mesmo, assim como se escreve, né? Abib que queria dizer uma espiga de cereal, que é aquela parte do invólucro final ali do grão, que é o que guarda o grão. Tem a gente, o mais conhecido nosso é o milho, né? Mas tem de trigo, tem de vários outros cereais. Então, a Bíblia era isso, que era o invólucro, estava sendo guardado, que era a figura da colheita, aquilo que Deus tinha dado. A colheita era aquilo que Deus deu, aquilo que Deus deu crescimento, aquilo que nos alimenta, aquilo que é o sustento para nós. Então, se tinha uma festa, um louvor, era motivo de se reunir. Então, essas festas eram festas de peregrinação, motivo de se reunir todo mundo em Jerusalém. É por isso que a gente tem essa figura da igreja aqui, né? Que é um lugar, que é um, né? Não é um lugar, não é a cidade, mas é uma reunião de fiéis, uma reunião de quem crê, gente que é movida, que caminha, né? Nós caminhamos da nossa casa, viemos às vezes a Andresa veio para cá de longe, a Samanta veio, mas é esse movimento, essa peregrinação, essa reunião para encontrar os irmãos. E se alegrar os irmãos, se alegrar com a provisão, o cereal que veio. É uma festa. Esse nome mudou. Esse nome, depois do cativeiro babilônico,
eles começam, porque daí mudou muita coisa por conta daquela divisão, aí mudou o nome também de Abib para Nizam. Então escreve aí também esse nome após Babilônia, dessa festa de Pentecostes, que são esses 50 dias após a Páscoa. Então, nesse momento aí, então tu começa a entender por que que Jesus ressuscitou e ficou 40 dias andando no meio deles. Para que depois ele dissesse, espere. Então, mais ou menos, isso não diz na Bíblia, mas é muito provável, mas é bom a gente entender o processo, que esse tempo de ascensão dele até descer do Espírito Santo, quem sabe foi cerca de 10 dias. Que era justamente essa Páscoa, né? Então ele ficou 40 dias e ascendeu ao céu, deixou uma palavra, e eles ficaram ali orando, eles ficaram ali clamando, eles ficaram ali reunidos ali, e é nesse status que eles estão agora. 10 dias ali clamando, agora vem, e ali eles não sabem o que vai acontecer, mas eles têm uma promessa que vai vir do alto, uma palavra, e aí a gente vê que eles estão ali. Então, eles estão reunidos no mesmo lugar. Como é importante, irmãos, a gente está reunidos. Eu não vou cansar de bater nessa tecla em toda a minha vida. Como é importante a gente estar reunido. Como é importante, como o Espírito Santo ama se derramar numa reunião de irmãos. Como é importante 2 ou 3 se reunirem. Como é importante a gente cultuar juntos. Como é importante a gente orar juntos. Como é importante a gente andar com esses entranháveis afetos. Estavam reunidos no mesmo lugar. Aqui no mesmo lugar, a gente pode pensar no mesmo coração, a gente pode não estar reunidos geograficamente no mesmo lugar, mas todo mundo que está aqui está com o mesmo coração, está com o mesmo temor, está buscando aperfeiçoamento. Todo mundo está buscando aqui conhecer o plano de salvação e poder se manter perseverante nesse lugar de angústia. Fica 10 dias aí esperando. Lugar de angústia, evangelho é lugar de angústia. Eles estavam reunidos. Quem estava reunido? Aquelas 120 pessoas que foram mencionadas no capítulo anterior. Lembram disso? 120 pessoas. Eram os discípulos que estavam ali, aqueles homens da Galileia, aqueles homens que andaram com Jesus, os 12, mais agora o Matias, que estava junto, e mais outros que não são citados, mas que também são irmãos importantes dentro desse processo de formação de comunhão. Nessa comunhão acontece algo muito especial, mas eu quero chamar a atenção ali no versículo 2, qual é a posição que eles estão? Eles estão sentados, assentados. Observa aí para tu ver. Diz aí que eles estão sentados, né? Estão sentados esperando. Então, isso aqui é uma posição, irmãos, ainda que a gente ande em temor, ainda que a gente ande buscando esse estado de fervor em oração, isso é sentado, isso é aquietado. O homem, uma mulher de Deus, ele é fervoroso, mas ele é aquietado, ele não é ansioso, ele não é apavorado, ele não é alguém que faz um movimento pelo movimento. Não é um movimento, irmãos, é sentado, é orando, é conversando. Tu quer ver o poder do Espírito Santo descer na vida da gente, sentar e conversar profundidade com o teu irmão. Sentado. Então eles estavam sentados ali, orando, buscando, conversando, e daqui a pouco tem um episódio aí espetacular, sobrenatural. Diz que começa, eles estão naquele ambiente ali, todos juntos, e começa ali um som, um barulho, como se fosse um vento muito forte. Começa aquele barulho, aquele vento muito forte, e daqui a pouco eles começam a visualizar como línguas de fogo repartidas em cima de cada pessoa. Uma expressão do Espírito Santo, assim como foi a expressão do Espírito Santo sobre Jesus, quando ele sai do batismo. Lembram disso? Jesus sai do seu batismo, batizado por João Batista, e quando ele sai do Rio Jordão,
Tem uma voz que vem do céu e que diz: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer, o filho que eu enviei aqui do meu céu. Vem uma nuvem, uma voz, e desce uma pomba, que é a forma corpórea do Espírito Santo sobre a vida de Jesus, como quem diz: o Espírito Santo está totalmente sobre ele. Então, eles têm essa expressão do Espírito Santo, e agora tem uma outra expressão, que é línguas de fogo repartidas. Então, a gente tem ali duas expressões, que uma é visual e outra é auditiva. Ouve-se um som, preste atenção que não é um vento, é um som como de um vento. Então, é uma expressão auditiva e uma expressão visual, línguas de fogo repartidas. E ali começa ali a eles serem tomados pelo Espírito Santo. Uma grande alegria, um mover de Deus mesmo. Ali naquela comunhão, e eles começam ali um movimento de alegria, um movimento de louvor, um movimento de gratidão, e nisso há uma movimentação em pessoas que estão por ali, porque a cidade estava cheia. Tinha muita gente de muitos lugares. E diante daquele movimento visível, as pessoas começam a se aproximar, e nessa proximidade, as pessoas que vêm de muitos lugares começam a ficar espantadas, porque começa a acontecer um efeito aqui extraordinário. Mas antes da gente falar desse efeito, eu queria aqui, eu treinei aqui com o meu garoto, algo aqui que vai surpreender todos nós aqui. Vou fazer algo que agora é extraordinário. Só um pouquinho. Segura um pouquinho. Que eu não estou muito treinado ainda. Por que eu saí, será? Aquela hora que caiu. Lembra? Ah, tá. Entendi. Excelentíssima. Então foi uma sabotagem da Lara. Agora isso? dá. Entendi. Pastor, Agora vai. pastor, Oi. mantenha os contatos. Opa! Não tenho coisa sem querer. Onde é que é agora? Desmuta ali, Ederson, que eu te botei sem querer. Aqui, ó, safado. Pô, tinha dado tão certo aquela hora. Agora aqui, ó. Não, dá um ok aqui. Dá um ok. É isso aqui. Aqui. Deu certo? Só um pouquinho mais depois. E Foi? Estou conseguindo visualizar aí? Sim, Consegui pegar esse mapa aqui, que eu acho que eu não consegui aumentar ele aqui, mas dá para ver aqui, ó, vocês estão vendo ali Jerusalém ali, e aquelas setinhas ali, é tudo gente que tinha ido para Jerusalém, estava ali nesse tempo. Então pode ver que tem gente não só ali dos arredores de Jerusalém, mas já tem gente de Roma, tem gente lá do ponto da Ásia, tem gente do Egito, da Mesopotâmia, da Arábia. Então, tu vê que tem gente de tudo que é lugar nesse tempo. Então, a cidade ficava lotada nesse tempo. Então, é assim que eles estão. Entendeu? Agora, como é que eu saio daqui agora? tu quer sair, tu quer ir no outro mapa. Se tu quer sair... Não, eu quero sair porque eu quero agora... Não, eu vou botar o outro mapa aqui. Vamos ver aqui se você consegue ver o outro mapa aqui agora. Aqui, ó, aí está aqui em Jerusalém. Essa parte aqui, ela é muito interessante, essa parte da Arábia aqui, ó. Ela é muito importante, que é esse ponto aqui que fica entre o Mar Vermelho, aqui essa parte aqui é o Mar Vermelho,
E aqui tem um rio muito importante que vem desde lá de o Mediterrâneo até o Golfo Pérsico, que é o rio Eufrates. Ele não está aparecendo aqui, Deixa eu só dar uma... o rio Eufrates, mas ele é por aqui. Ele é aqui, ó. E aí fica essa região aqui, que era uma região muito grande, que tinha muita gente que, nesse momento, eles estavam todos ali em Israel, em Jerusalém, que é aqui, ó. E todas essas pessoas aqui, inclusive, é muito importante a gente saber que tinha gente de Roma aqui que estava ali naquele momento. Conseguiram visualizar bem aí, né? O mapa aí, deu para visualizar, né? Então tá. Aí no vermelhinho lá embaixo. Aí, viu, Samuel? O que é ser de mim sentir, Samuel? Amém, retornamos, é? Então, nesse momento agora, essas pessoas que chegam são pessoas que são de todos esses lugares. Então, são pessoas que são de várias línguas muito diferentes. Inclusive, essas pessoas, não sei se vocês lembram, mas lembra que nós falamos a respeito da formação da igreja de Roma, que não foi Paulo que plantou a igreja, e que muito provavelmente quem tem plantado a igreja seja alguém que estivesse nesse evento aí de Pentecostes, nessa data, e que depois retorna, e quem sabe, é uma desconfiança, né? Então, esse era o movimento, só que daí, nesse momento que eles olham, deixa eu tentar abrir aqui de novo o meu aqui, porque eu não estou conseguindo abrir o meu. Voltar para dar 2 cliques na tela. Acho que ele abriu. Tá, isso aí. Ah, aqui. Então, né, nesse momento, né, que eles estão todos ali, acontece uma situação porque eles chegam ali para visualizar o que está acontecendo e eles se espantam porque eles escutam aqueles homens falando na própria língua deles e eles, nas suas línguas, compreendiam aquela adoração. Então, aquele movimento de adoração, aquele movimento, ele acabou havendo ali uma ação sobrenatural que as pessoas começaram a compreender, a interpretar aquilo que estava sendo dito, mesmo sendo numa língua totalmente estranha. E por que é importante, né, essa situação aí? Por quê? Porque aqui já era um anúncio de Deus apontando para a vida do Espírito Santo, gerando uma capacidade da igreja comunicar a adoração, comunicar o testemunho para pessoas que seriam inusitadas. O que seria incompreensível vai ser compreensível. E tem uma questão que é muito importante que também não deixa de ser curiosa, porque eram homens ali tementes a Deus, eram homens religiosos. Quem vinha para essas festas eram homens religiosos, eram homens que não eram discípulos. Ali fala algumas versões prosélitos, né? Eram homens que queriam. Prosélito é aquele que, a partir de um estilo de vida, ele acha que está servindo a Deus. Então, tinha homens ali que estavam ali querendo ter um estilo de vida religioso. E aí, quando eles chegam ali naquele ambiente ali, eles percebem que são galileus. Tu viu ali que ele cita ali? Olha o versículo que fala ali, que eles perguntam ali. Deixa eu ver. Aqui. No 7, pastor. Obrigado, pastor Tiago. Muito admirados, exclamavam: como isso é possível? Esses homens são galileus. E, no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. E aí ele cita aquela série ali de etnias diferentes ali, que é aquelas que a gente trouxe naquele mapa. Mas por que é importante? Eu queria que a... Quem é que eu quero que me ajude aqui agora? Eu queria que a Vitória, que a Vicky, me ajudasse abrindo a Bíblia, lendo para nós, lá no livro de Mateus,
26:73. Porque eles todos sendo galileus, esse milagre ele se tornou mais evidente ainda, porque mais impressionante, porque esses galileus eles eram conhecidos por ter um sotaque muito forte, um sotaque muito marcante. E eles tinham também uma dificuldade de linguagem. A Bíblia fala que eles eram indoutos, então eles tinham dificuldade na linguagem, os galileus, que era da parte norte de Israel. Né? Israel, nesse tempo aqui, se dividia a parte sul, que era a parte da Judéia, a parte intermediária central, que era a parte de Samaria, e a parte norte, que era a Galiléia. Assim que o Império Romano dividia. Por isso que tinha um governador na Judéia, um governador em Samaria e um governador na Galiléia. E os galileus tinham esse perfil, essa característica. Um sotaque muito forte e uma pobreza de linguagem, uma dificuldade de comunicação. Vicky, lê para nós aí o que diz lá em Mateus. Amém. Pouco depois, alguns dos outros ali presentes vieram a Pedro e disseram: Você deve ser um deles, percebemos pelo seu sotaque galileu. Pedro jurou: Que eu seja amaldiçoado se estiver mentindo. Não conheço esse homem. Imediatamente, o galo Amém. cantou. Amém. Então, olha só, obrigado, Vicky. Olha essa questão, né, específica. Ali foi o momento que Jesus estava indo para ser crucificado e os discípulos estavam ali, e era aquela violência. E quando interpelaram Pedro, ele falou que não conhecia Jesus. Mas o fato é que eles tinham um sotaque muito forte. Então, esse milagre, ele acabou sendo ainda muito mais expressivo, mais evidente. E a figura desses árabes também, conforme eu falei ali, que eles estão naquela faixa intermediária ali do Mar Vermelho e do Rio Eufrates, também eram muito inusitados estarem ali, porque eles tinham uma dificuldade também de reconhecer a linguagem do judeu ortodoxo, quanto mais o galileu. Então, ficou muito mais evidente aquilo que estava acontecendo. Eu queria também ler, para a gente poder passar bem marcado na questão das festas ali, que eu acho que é bem importante, da onde veio essas festas, do porquê dessas festas e o porquê que aconteceu na festa do Pentecostes, após 50 dias da Páscoa, porque isso era um pré-anúncio profético, que está lá no livro de Levítico. Eu queria pedir para a Inajara ler, já que o pessoal de Brasília está trabalhando hoje bastante aqui, a turma de Brasília, a classe de Brasília, lá no livro de Levítico, no capítulo 23, podem abrir também, ou anotar e prestar atenção. Levítico 23, do versículo 15 ao versículo 18. São 3 versículos. 4, na verdade. 15, 16, 17 e 18. Vamos lá. Contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida. 7 semanas inteiras serão. Até o dia imediato ao 7º sábado. Contareis 50 dias. Então, trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos, de 2 dízimas de 1 efa de farinha serão. Levedados se cozerão. São primícias ao Senhor. Com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito de 1 ano, e um novilho e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor.
com a sua oferta de manjares e as suas libações, por oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Amém, Ana. Graças a Deus. Muito obrigado. Então, essa expressão, né, né, da festa, de ser depois da Páscoa, essa expressão do Cordeiro, que agora tinha subido, e agora subia um cheiro suave, agora descia o Espírito Santo, isso era uma expressão profética daquilo que acontecia. Por que era a festa das colheitas? Porque a partir de agora viriam colheitas agora. Agora o Espírito Santo ia vir aqui recolhendo, fazendo uma colheita em muita alegria. Então, era um apontamento de tempo de colheita, tempo de alegria, tempo de trabalhar, tempo de semear, tempo de esperar. Um agricultor ele é angustiado, sabendo se vai dar, se não vai dar. Por isso que eles se alegravam no tempo que essa colheita ela vinha. E quando eles vinham ali se alegrar, um tinha colhido muito, um tinha colhido pouco, mas ali eles misturavam a vida deles, porque ali era a figura de andar juntos. Não interessa quem colheu muito, quem colheu pouco, interessa que nós tivemos força para plantar e tínhamos esperança de colher. Então, aqui começa, é importante, eu quero marcar aqui, finalizando já esse nosso tempo, eu quero marcar essa questão do plantio e da colheita, da alegria de estarem juntos, porque isso a gente vai ver no terceiro módulo desse capítulo 2, quando a igreja é a voz do Espírito Santo na terra. Mas nesse primeiro momento, agora é o Espírito Santo que faz algo maravilhoso entre aqueles que estão juntos, e o que eu quero finalizar agora é dizendo que alguns não compreendem o que está acontecendo, e alguns fazem outras interpretações. A interpretação que eles fizeram ali, olha, essas pessoas estão embriagadas, essas atitudes deles é de quem está embriagado, porque era um ambiente de festa, né? Só que era a terceira hora são 9 horas da manhã, porque o horário judaico começa às 6 da manhã, primeira, segunda, terceira hora é 9 horas da manhã, e o jejum ele era entregue às 10 horas da manhã, então era impossível que eles estivessem ali descumprindo essa lei dessa festa. Mas alguns não entendem. Então, o mover que acontece na vida da igreja, o movimento da vida da igreja, a alegria da vida da igreja, essa comunicação que pessoas vão conseguindo compreender aquilo que a gente quer comunicar, a gente vai comunicando alegria, comunicando juntos. Alguns vão dizer: o que é isso aí? O que ele está fazendo? Isso é um fanático, isso é um ladrão, isso é um demoniado, isso é um bêbado. Isso não é uma coisa lúcida. E era o Espírito Santo. Então, assim que eu quero finalizar essa nossa primeira marca no capítulo 2, que é a voz de Deus expressada através do Espírito Santo, aquele Espírito Santo derramado, movendo aqueles irmãos ali, fazendo com que as pessoas aonde Paulo iria chegar já tivessem uma visualização do que estava fazendo. Ou seja, quando Paulo chegava com os irmãos nesses ambientes que ele foi, já tinha gente que tinha se deparado com o Espírito Santo. Então, esse momento é um momento muito especial da vida da igreja. O Espírito Santo é derramado. O Espírito Santo agora, a promessa é derramada. Um novo tempo agora. É um novo tempo agora na vida da igreja, na terra. A igreja, que ela é o Espírito Santo guiando filhos. Os filhos são guiados pelo Espírito Santo.